Hey folks, how are you? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre as letras A, E, I, O, U e também uma fórmula para utilizar quando precisar pronunciá-las. Então, se ficou curioso, se liga no nosso vídeo aí. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu vou trabalhar com a pronúncia dessas vogais, como elas são pronunciadas dentro do alfabeto, e também vou falar rapidamente sobre a diferença entre vogais curtas e longas. Eu me restringi apenas a esse tipo de pronúncia do alfabeto e das vogais longas e curtas porque uma vogal pode ter muitos sons, tá? Por exemplo, no português tem acento agudo, grave, circunflexo, o tio ou mesmo a vogal sem nada. Em inglês acontece parecido, só que sem os acentos, mas com combinações de vogais. Oh, God. Oh, I can just imagine. Começando pela forma que elas são pronunciadas dentro do alfabeto, ou seja, quando a gente fala A, B, C, D, a letra A é pronunciada EI, ou seja, ela é uma letra só que é um ditongo de pronúncia, então A, EI. Já a letra E, ela é pronunciada I, é um I longo, tá? Eu já vou falar sobre as vogais longas. A letra I é pronunciado I, um outro ditongo. A letra O também é um ditongo, O. E a letra U, ela fica igual o pronome você em inglês, o you, tá? Então é you. As vogais em inglês, elas também têm uma versão curta e longa. Eu vou tentar falar de forma rápida aqui. Ou seja, o A curto e o A longo, o I curto e o I longo, o O curto e o O longo e o U curto e o U também longo. I need your help, son. Vamos pegar aqui o A curto e o A longo. O A curto seria uma palavra igual up, né? É o nosso A. Então, up. Não significa que ele é curto porque você fala ele curtinho. Você pode esticar, up, mas ele continua na mesma entonação. A diferença aqui está na entonação, tá? E na forma que você mexe a boca. Se você for falar as vogais curtas, elas geralmente são pronunciadas com a boca sem mexer. Então, A. Já a vogal longa, você vai falar um A, tá? Vai abrir bem a boca e jogar o maxilar para frente. E ele caiu um pouco. Então, A. Essa pronúncia desse A tá nas palavras como father, dance, car, tá? Então carro, dança, pai. Exceto a vogal E, todas as outras a gente também tem a versão curta e longa. E aqui, o I que eu vou falar agora vai ser diferente do I que eu falei do alfabeto, que seria I, tá? Ele vai ser pronunciado como I mesmo. E a gente tem o exemplo como fish, por exemplo. Fish é o I curtinho. Novamente, você pode falar I. O outro I longo é o I de árvore, então é tree, tá? Vai jogar o maxilar para frente dessa forma, I, tá? O maxilar para frente, a boca abre um pouquinho mais. E aí você tem palavras como tree, sea, tá? E é muito comum ter uma junção de vogais para formar S I longo, seja os duas letras E, tá? Como em green, ou a letra E e A, como a palavra que eu acabei de falar, que é o marker, C. A vogal O também existe, então o O curto é o O, hot, quente, né? Hot, O. E o O longo seria do cavalo, por exemplo, que se fala horse, tá? De novo, vai parecer com o I, vai mexer o maxilar e abrir bem a boca, tá? Horse, board. A pronúncia da letra U segue igualmente todas as outras. Você pode falar ela longa, mas com a mesma entonação ela vai ser uma vogal curta. Tem que fazer os 45 graus de entonação, tá? Então o U curtinho é o U, tá? E o longo já vai ser tá? Joga o maxilar para frente, faz a boca mais redonda, E as palavras que tem duas letras O, a gente precisa prestar bastante atenção, porque elas são muito traiçoeiras, elas podem ser tanto curta como longa. E aí vai precisar memorizar essas palavras. Por exemplo, nós temos as palavras foot, good, book. Você pode falar ela foot, good, mas elas vão ser curtas, tá? Porque elas são good foot. Já a palavra food, de comida, você pode falar ela curtamente e ela vai ser uma vogal longa, food, porque é o jogar maxilar e abrir a boca, tá? Essa é a diferença das vogais longas e curtas, ok? Bom, e vamos finalizar com a fórmula que eu falei no começo do vídeo. Ou seja, se você está pronunciando palavras, está aprendendo a pronunciar palavras, começando a estudar o inglês, é um pouco difícil, porque o A, E, I, eles são muito parecidos. Então eu sugiro que você coloque essas três letras, A, E, I, e a forma como elas são pronunciadas em inglês, num caderninho ao lado de onde você estuda. Se
o professor perguntar, você sabe falar de forma correta. A mesma coisa você faz num papelzinho de lado se for para imigração, porque podem pedir para você soletrar o seu nome e você vai saber. Não vai confundir o E com o I com o A, tá? É uma fórmula que eu utilizo com os alunos e utilizei quando eu estava aprendendo também, me ajudou muito. Então, enquanto você não memoriza, não consegue falar de cor e salteado o alfabeto, pronunciá-lo, é bom ter essas formulazinhas que eu brinco que são as rodinhas da bicicleta. Guys, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para saber quando está chegando vídeos novos. Poste aqui abaixo suas sugestões, críticas. Se você quer um vídeo também, eu faria assim que eu conseguir. E também se inscreve lá no meu Instagram, sempre tem brincadeiras, dicas sobre o inglês. E compartilha esse vídeo com os amigos que estão querendo aprender inglês. And until next time, see you!